Olá pessoal, meu nome é Sérgio e você está na Meeples em Japão. E hoje vamos mostrar aqui o Hackmack Deluxe Edition. Mais um jogo do Mestre Knizia. Hackmack é um jogo de 2005 e essa versão aqui, a Deluxe Edition, foi lançada em 2018. A versão vem numa lata, essa latinha aqui, bem bonita, né? É um jogo de 2 a 7 jogadores, né? Onde nós temos rolagem de dados e teste a sua sorte, o famoso push your luck. Vou mostrar aqui o que tem dentro. Nós temos o manual, que é um manual pequeno. Aqui nós temos em várias línguas, né? Aqui alemão, nós temos inglês, francês e também italiano. Então temos 4 línguas aqui. E o jogo aqui, você vê que tem bastante componente, mas a caixa é enorme, né? Não precisa ser desse tamanho todo. Nós temos aqui essas pecinhas que parecem os dominós, né? Nós temos também mais umas peças aqui das minhoquinhas, os dados. E nós temos aqui as pecinhas que são da expansão, né? Essa versão Deluxe, ela já vem com uma expansão e utiliza aqui essas peças, né, de madeira. Temos dados, maçã. Então vamos lá mostrar primeiro o setup e as regras de Hackmack. Então vamos para o setup de Hackmack, ou também conhecido como Pikomino. Primeira coisa, vamos pegar essas peças aqui que parecem os dominós, né? São 18 peças que são numeradas. Vamos colocá-las aqui no centro da mesa em sentido crescente. Então as peças vão ficar dessa maneira. Nós temos total de 18 peças, né? Uma com o número 11, o número 13 e depois nós temos peças do número 21 até o 36. Agora nós vamos pegar as pecinhas, essas pecinhas de madeira, e vamos colocar cada uma no local específico. Essa minhoquinha aqui, vermelha, nós vamos colocar aqui no número 11. Nós vamos pegar aqui essa galinha azul e vamos colocar no número 21. Vamos pegar aqui esse corvo e vamos colocar no número 23. Nós vamos pegar aqui a doninha e vamos colocar no número 25. Vou pegar também o dado amarelo, esse dado aqui, que tem 3 lados número 1 e 3 lados com a minhoca. E vamos colocar no número 27. E finalmente vamos pegar aqui a maçã verde e vamos colocar na peça número 29. Vamos pegar essas 7 peças circulares que tem uma minhoca de um lado, do outro lado não tem nada, e vamos colocar aqui no centro da mesa, próximo às outras também. Vamos deixar os 8 dados aqui próximos à mesa. Os dados eles possuem lados número normais, né? No 1, 2, 3, 4, 5. E em vez de ter o número 6, nós temos aqui uma minhoca. Nós temos aqui 8 dados. E está pronto o setup de Hackmack. Vamos então para as regras do jogo. Então vamos para as regras do jogo. Começando com o jogador mais jovem, a primeira coisa que o jogador vai fazer é pegar os 8 dados e rolar. Ele pega todos os dados e rola. E aí ele vai poder escolher quais dados ele vai querer utilizar. A ideia do jogo é conseguir a maior quantidade de minhocas. E para isso os jogadores têm que tentar pegar essas peças de dominó que estão aqui. E para isso eles precisam conseguir a pontuação necessária nos dados para pegar as peças. Nós temos peças número 11, 13, né? E do 21 ao 36. Para isso o jogador precisa conseguir a maior pontuação possível nos dados. Ao rolar os dados, o jogador escolhe então quais dados ele vai querer utilizar. O jogador pode escolher, no caso aqui, ele rolou o número 2, o 3 e o 4. Ele rolou 3 dados número 4, 2 dados número 3 e 2 dados número 2. A ideia é tentar pegar o maior número realmente. Então no caso aqui seria o número 4. Quando o jogador escolhe pegar esses dados número 4, ele tem que pegar todos os dados que saíram com o número 4. Nesse caso, esses 3 dados então. Feito isso, ele separa aqui os dados e vai rolar mais uma vez. E vai rolar novamente
todos os dados que sobraram mais uma vez. Aqui nesse caso, nessa rolagem, o jogador tirou um número 2, um número 3, um número 4 e duas minhocas, número 5. Nesse caso aqui, seria interessante ele pegar as minhocas, porque é uma das regras importantes. O jogador precisa, na sua rolagem, ter pegado pelo menos um dado com minhoca. Nesse caso aqui, ele pegou esses dois dados que garantem aqui 10 pontos para ele. Ele já tem aqui 10 com mais 12, 22 pontos. Nesse caso aqui, por exemplo, o jogador não poderia pegar esse número 4, porque ele já pegou numa rodada anterior o número 4. Então, os dados que saíram no número 4, ele não pode pegar de novo. Assim como também, numa próxima rolagem, ele não pode pegar, além do número 4, também dados que saírem com a minhoca. Ele nunca pode pegar dados que ele já pegou anteriormente. E o jogador vai rolando os dados, e ele pode parar de duas maneiras a sua rolagem de dados. A primeira maneira é quando o jogador para voluntariamente. O jogador pode, a qualquer momento do seu turno, parar de rolar os dados. A ideia do jogo é pegar aqui as peças que estão, né, nessa fileira, ou pegar peças de jogadores que estejam visíveis. Por exemplo, o jogador, ao pegar uma peça, ele adquire essa peça e coloca à sua frente. Vamos ver que o jogador aqui conseguiu essa peça e colocou à sua frente. Se o jogador ele conseguir na rolagem de dados tirar um número que, no caso aqui, ele já tem 12 com mais 10, 22, ou seja, ele já está apto a pegar essa peça aqui. Mas se ele quiser continuar rolando e tentar tirar mais 10 pontos, ele ficar com 32 e ele estaria apto a pegar também a peça do topo aqui do jogador adversário, né? Vamos imaginar que o jogador talvez tivesse outras peças aqui. Ele vai empilhando as peças e a peça de cima ela está disponível para um outro jogador tentar pegar ela também. Se por acaso o jogador tivesse na sua rolagem de dados, vamos imaginar que ele tirou aqui uma nova rolagem, ele tirou mais 2, número 5, e ele escolheu pegar os dois dados número 5. Ele teria agora 10, 20, com mais 12, 32 pontos certinhos. Ele então poderia pegar aqui esse dado do jogador adversário. Então esse é o objetivo, você rolar os dados e tentar pegar alguma peça, ou aqui da trilha, ou a peça do topo de algum outro jogador. E o jogador então pode parar de rolar a qualquer momento. Se uma peça possuir alguma dessas pecinhas aqui, o jogador também recebe essa peça. Eu vou explicar cada uma delas. Ela tem um poder especial, né? Cada uma delas. Eu vou explicar mais pra frente. Agora existe um caso especial em que o jogador, por exemplo, vamos imaginar que ele tirou aqui na rolagem de dados, ele tirou 10, 20 e 2 pontos. E a peça número 22 já não está aqui na trilha. E também não está visível, né, no topo da pilha de nenhum jogador adversário. Nesse caso, o jogador pega então a próxima peça menor, no caso aqui o número 21, e ganharia no caso aqui também a pecinha aqui da galinha azul. O jogador então pega a menor peça seguida, né, a número 21, e coloca em cima da sua pilha. Existem apenas também outra exceção. Os números 11 e 13, eles só podem ser pegos se tirarem exatamente 11 ou 13. Então, se o jogador rolou o número 22 aqui, a menor peça seria o 13. Nesse caso, o 13 não pode ser pego. Então o jogador causou aí também uma falha. O número 11 e o 13 também, se estiverem no topo da pilha de um outro jogador, essas duas peças não podem ser roubadas. Então elas só podem ser pegas se estiverem na trilha aqui. E o jogador precisa tirar exatamente 11 ou 13. Elas não podem ser adquiridas de outra maneira durante a partida, só tirando exatamente o número 11 ou o número 13. Existem duas maneiras de o jogador parar de rolar os dados por causa de uma falha. A falha acontece quando o jogador, por exemplo, ao rolar os dados aqui, por exemplo, o jogador escolheu aqui o número 4. Vamos imaginar que ele escolheu o número 4 e deixou aqui do lado. Vem uma nova rolagem de dados, uma segunda rolagem de dados. O jogador escolheu aqui o número 2, por exemplo. Se uma nova rolagem de dados o jogador
conseguir rolar aqui, vamos imaginar que ele rolou e saiu aqui 2, número 2 e um número 4. Ele não pode pegar nem o 4 e nem o número 2, porque ele já pegou anteriormente esses dois dados. Nesse caso aqui, ele não consegue mais rolar os dados. A sua ação de rolar os dados está terminada. Nesse caso aqui, o jogador cometeu uma falha. A outra maneira de conseguir uma falha é o jogador, por exemplo, vamos imaginar que aqui ele rolou os dados e aqui ele escolheu o número 3, já que ele não podia pegar o 2. Uma nova rolagem de dados, vamos imaginar que ele tirou aqui um número 5. Ele conseguiu o número 5, ele não tinha pego nenhum número 5 ainda, então ele está apto a pegar o número 5. Só que o que aconteceu aqui, ele não pegou nenhuma minhoca. O jogador precisa, durante sua rolagem de dados, conseguir pelo menos uma minhoca, um lado do dado com uma minhoca, para poder estar apto a pegar então uma peça. O jogador que falhou na sua rolagem, ele então tem que devolver a peça do topo da sua pilha de volta aqui para o grid. Além disso, ele vira a última peça aqui, a maior peça do grid, né, para o lado contrário. Essa peça está fora do jogo. Se ele possuir algum especialista com ele também devolve o especialista. O especialista volta para o menor número aqui do grid, que estiver desocupado. Se o jogador não tiver nenhuma peça para devolver, ele não devolve nenhuma peça, mas também não vira a peça maior. A peça continua do mesmo jeito. E se caso a peça que ele devolver for a maior do grid, a peça continua virada para cima, ela continua em jogo. Além disso, mesmo que o jogador tenha uma rolagem perfeita, por exemplo aqui, o jogador ele conseguiu fazer uma rolagem perfeita, não repetiu dados e conseguiu uma minhoca pelo menos na sua rolagem. Ele não conseguiu uma quantidade suficiente para comprar peças aqui do grid ou roubar uma peça de um jogador. Por exemplo aqui, ele tem 2, 4, 6, 10, 14, 15, 16, com mais 5, 21 pontos. 21 não é suficiente para comprar, por exemplo, a menor peça aqui, que é 23. E não existe nenhuma peça menor que 21 aqui no grid. Portanto, ele também falhou, apesar da rolagem ter sido perfeita, né? Mas ele não conseguiu a quantidade suficiente para comprar nenhuma peça. Nesse caso, ele vai ter que fazer exatamente como quando acontece uma falha na rolagem. Ele tem que devolver a sua peça do topo, mesmo que essa peça seja o número 11 ou o número 13, essa peça volta para o grid. Essas peças 11 e 13 só não podem ser roubadas por outro jogador, mas se você perder uma peça e ela for a peça do topo, essa peça volta para o grid. Assim como se você tiver algum dos especialistas, ele também volta para o grid, para a peça de menor valor. E a última peça aqui vira, saindo fora do jogo. Então, mesmo que a rolagem seja perfeita, mas você não conseguiu a quantidade suficiente para comprar nenhuma peça, você recebe os danos como se você tivesse falhado numa rolagem de dados. Agora vamos falar aqui dessas pecinhas aqui de minhocas, breadworms. Você consegue essas peças quando, durante a sua rolagem, se você tirar, por exemplo, dois dados com o número 1 e você escolher esses dois dados, você consegue ganhar uma peça imediatamente de minhoquinha. Essas peças aqui vão valer 1 ponto no final da partida. O jogador, ele precisa tirar e escolher, né? Ele precisa ter no mínimo 2 dados com o número 1 e ele ganha então imediatamente uma pecinha que vai valer 1 ponto no final da partida. Caso, por exemplo, não haja mais peças, existem apenas 7 dessas peças na partida, né? Caso ele tire e escolha pegar dados com o número 1, ele pode roubar, no caso aqui, peças de um outro jogador e colocar na sua coleção. Agora vamos falar dos especialistas. Existem 6 especialistas na partida, né? E os jogadores pegam esses especialistas quando obtêm a peça que eles estão em cima. Então, por exemplo, se o jogador pegasse o número 11 aqui,
junto com ele viria aqui essa minhoca. Então vamos explicar para que serve cada uma desses especialistas. Os especialistas podem ser conseguidos de duas maneiras. Quando o jogador adquire uma peça aqui do grid, junto com ele vem o especialista que estiver em cima. Além disso, o jogador também ganha um especialista se, ao pegar uma peça aqui do topo de um adversário e esse jogador possuir um especialista, o jogador também pega esse especialista para ele. O jogador não pode ter dois especialistas ao mesmo tempo. Então, se o jogador pegou um especialista, uma peça com um especialista, ele tem que devolver um dos dois especialistas para o grid. Ele não pode ficar com os dois. Ele escolhe um dos dois, ele devolve a peça então para o grid, para o menor número aqui desocupado aqui do grid. Se por acaso não houver nenhum espaço aqui vazio no grid, o especialista sai do jogo. O jogador também, quando tem uma falha na sua rolagem de dados, ele perde a pecinha dele, né, do topo da sua pilha, ele vira a peça maior do grid e ele também devolve o seu especialista para o grid, no caso aqui para o menor número desocupado do grid. Então vamos começar explicando aqui como funciona a minhoca aqui, a minhoquinha vermelha aqui. O jogador que possui essa minhoca, ele pode, durante sua rolagem de dados, por exemplo, vamos imaginar que ele rolou os dados, né, foi escolhendo aqui os dados que ele quis, né? No final da sua rolagem, se ele não conseguiu nenhuma minhoca, ele pode utilizar ela como se tivesse rolado uma minhoca nos seus dados. Essa minhoca então vai valer 5 pontos. Ele vai fazer a soma mais 5 pontos e pega a taxa correspondente. Ela só pode ser utilizada se ele não rolou nenhuma minhoca. Se caso ele tenha rolado um dado com a minhoca, então ele não pode adicionar essa minhoca aos dados. Ela só é usada então se o jogador não rolou nenhum dado com o lado da minhoca nas suas rolagens. Agora vamos explicar aqui a galinha azul. Essa galinha, quando o jogador adquire ela, ele coloca ela em cima daqui da sua pilha. Essa galinha protege a sua pilha. Então, quando o jogador for perder, né, pode ser num erro, por exemplo, na rolagem de dados, ele for perder aqui a sua ficha, ao invés disso, ele perde a galinha. A galinha então é colocada de volta no grid, no menor espaço aqui do grid. Durante uma falha de rolagem, você não tem nenhuma peça para devolver para o grid, você mantém a galinha. E também, se algum jogador tentar roubar uma das suas minhocas, essas pecinhas de minhoca aqui, o jogador não perde as minhocas e ainda mantém a galinha. Se por acaso o jogador adversário rolou aqui o número 35 na soma dos seus dados, ele poderia pegar essa peça, mas se você tiver com a galinha azul em cima da peça, o jogador adversário ele pega apenas a galinha. Se caso você estivesse aqui com o número 11, que é uma peça que o jogador não pode roubar, né? O jogador não perde a galinha. O jogador que possui aqui a doninha, ela funciona da seguinte maneira: durante as suas rolagens de dados, ele pode rerolar os dados que acabou de rolar uma vez no seu turno. Ao fazer isso, ele deita a doninha, indicando que ele já utilizou ele uma vez. Ao final do turno, ele volta a doninha para a posição de pé. A maçã verde funciona da seguinte maneira: o jogador que possuir essa maçã no final da partida vai ganhar 3 pontos de vitória, ou seja, essa maçã aqui vale 3 minhocas. E o jogador que possuir o dado amarelo vai poder rolar os seus dados junto com os outros dados no seu turno. E finalmente a última peça aqui, que é o corvo. Essa peça, se o jogador, por exemplo, rolou 23 nos seus dados, ele poderá pegar essa peça aqui. E o corvo está junto com ele, ele não fica com o jogador. Simplesmente, o jogador que pegou esse corvo, ele ganha imediatamente uma pecinha aqui de minhoca, que vai valer 1 ponto para ele no final da partida. Então, se caso não houver nenhuma peça aqui, o jogador pode pegar de um jogador adversário a sua escolha. O corvo então retorna para o grid para a peça de menor número. O corvo então, ele continua sempre no grid. O jogador que pegou a peça aqui onde está o corvo apenas ganha
mais uma pecinha aqui de minhoca. E sempre que um especialista tiver que voltar para o grid e não houver espaço mais, né, esse especialista sai do jogo. E o jogo termina quando a última peça aqui do grid for adquirida. O jogador aqui conseguiu ela, coloca na sua pilha e o jogo termina, já que não temos mais nenhuma ficha disponível aqui na trilha. Os jogadores então somam quantas minhocas possuem nas suas pecinhas aqui de dominó e também nessas peças individuais, né? E o jogador que possui também a maçã soma mais 3 pontos. O jogador que tiver mais minhocas é o vencedor. E caso haja empate, o jogador que tiver a peça com maior valor é o vencedor. Caso você queira jogar o jogo original, né, sem a expansão, você retira aqui essas pecinhas de minhoca, retira todos os especialistas, né, e também retira as peças número 11 e número 13. Você só vai usar essas peças e os dados. E você joga então o jogo original, sem a expansão. As regras continuam as mesmas. Então, esse aqui é o Hackmec, mais um jogo no Magic Knizia, né? Também conhecido como Pique ou Mino. É um jogo bem rápido, né? O jogo base ele é bem simples de jogar, dá para você jogar em qualquer espaço. A expansão ela traz um pouco mais de regras, mas eu achei bem divertido jogar com a expansão também. É um jogo fácil, né? Dá para jogar com crianças, dá para jogar com pessoas de qualquer idade. E é um jogo que você pode jogar com até 7 pessoas, né? Então dá para jogar com uma galera bem grande aí. Espero que vocês tenham curtido. Uma boa jogatina para todos. Fica aquele abraço e até a próxima.